Então, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos para a nossa penúltima aula, né? Antes da prova. Opa, não é aqui. Nossa última aula antes da prova. É importante a gente, nessa reta final, ficar resolvendo questões, ficar dando uma olhada nos bizus. Fica dando nervoso. Tem que ficar dando uma olhada nos bizus sem encher muita cabeça, porque senão, na hora da prova, dá uma embaralhada grande. Deixa eu colocar aqui. Pronto, tá apresentando aí para vocês. Tela cheia. Vamos resolver algumas questões hoje, para poder que vocês relembrem o conteúdo, né, do ensino médio. Então vamos lá, a gente parou o conteúdo passado falando sobre o campo terrestre, eletromagnetismo, e a gente hoje vai ver sobre corrente elétrica. Então, deixa eu colocar a caneta aqui. Então, a corrente elétrica, pessoal, ela é um movimento de cargas elétricas. Só lembrando, né, antes de eu começar, a gente vai fazer que nem antes, dar uma introduçãozinha e chega na questão, para a gente ter uma contextualização e se habituar mais à questão, tá bom? Então vamos lá. Corrente elétrica. A corrente elétrica é um movimento de cargas elétricas, como os elétrons que acontecem no interior de diferentes materiais em razão da aplicação de uma diferença de potencial elétrico. A corrente elétrica é uma grandeza física que nos permite conhecer qual é a quantidade de carga que atravessa a secção transversal de um condutor a cada segundo, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. A carga elétrica é medida em A.S, que significa amperes por segundo. Tal unidade, por sua vez, é chamada de Coulomb, representado pelo C. Então, a gente tem a corrente elétrica, ela é uma grandeza física. Então, a gente que tem que a corrente elétrica é uma grandeza física e ela vai ser o movimento das cargas elétricas, o movimento dos elétrons no interior dos materiais. E aí, ela é medida em ampere, que é em segundo, e a corrente elétrica é representada pelo C, que chama-se Coulomb, certo? E aí a gente tem dois tipos, a corrente elétrica contínua e a corrente elétrica alternada. Aí a gente tem a corrente elétrica contínua, é aquela na qual os elétrons são forçados a deslocar-se em sentido único. Isso não significa, entretanto, que todos os elétrons estejam movendo-se ordenadamente, pois na realidade o movimento das cargas elétricas é bastante caótico e lento. Isso é resultado das diversas colisões sofridas dos elétrons com a rede cristalina dos condutores enquanto arrastados pela ação de um campo elétrico externo. Então, o que a gente precisa saber aqui? Uma corrente elétrica contínua, ela possui um sentido único, mas é importante lembrar que isso não quer dizer que elas se movem ordenadamente, mas em sua grande maioria elas possuem um sentido único, certo? Já na corrente elétrica alternada. Na corrente elétrica alternada, o sentido do movimento dos elétrons é periodicamente invertido, devido a uma inversão na polaridade do potencial que é aplicada ao condutor. Nesse tipo de corrente elétrica, os elétrons permanecem oscilando em torno da mesma posição. Isso faz com que haja menos perdas de energia em razão do efeito Joule, transformando energia elétrica em energia térmica. Então, na corrente elétrica alternada, a gente vai ter um movimento dos elétrons invertido devido à polaridade que é aplicada ao condutor, certo? Então, vamos lá, vamos seguir. Qual a fórmula da corrente elétrica? Essas formulazinhas são muito importantes que na prova cai e você tem que lembrar de cabeça. A corrente elétrica ela pode ser calculada pela razão entre o módulo da carga elétrica
que atravessa um condutor pelo intervalo de tempo. A fórmula mais simples é utilizada para calcular a corrente elétrica está mostrada a seguir. Então, a gente tem aqui a razão, ou seja, a divisão entre a carga elétrica que atravessa um condutor pelo intervalo de tempo. Então, o I vai representar o quê? A corrente elétrica, que vai estar em ampere, representado pelo A. Delta Q significa a carga elétrica, representado pelo C, que é o Coulomb. E o delta T é o intervalo de tempo, representado em S. Outra fórmula importante é da corrente elétrica e potência, onde a gente vai querer descobrir a resistência, a potência que tem naquele condutor de energia. Então, quando a corrente elétrica ela atravessa materiais que apresentam resistência elétrica, lembre-se aqui que apresentam resistência elétrica, um fenômeno chamado efeito Joule transforma parte de energia armazenada nos portadores de calor de energia. O efeito Joule vai ser a relação entre o calor que é gerado e a corrente elétrica que percorre o condutor em determinado tempo, certo? Então, por meio do módulo da corrente elétrica, é possível que a gente calcule a potência que é dissipada, ou seja, a quantidade de calor que é gerada a cada segundo em virtude da passagem de uma corrente elétrica. Então, a fórmula vai ser essa aqui, P é igual a U ao quadrado sobre R, onde o P vai ser a potência em watts, o R é a resistência elétrica em ohm, esse nome desse símbolo é ohm, e U é a tensão elétrica ou potencial elétrico, representado por volts. Então, a gente chama de U a queda de potencial ou tensão elétrica, que é estabelecida entre os terminais do condutor, e a resistência elétrica, que é o R, mede a posição oferecida por algum meio à passagem de corrente elétrica. Então, vamos ver aqui na prática como é que é. Essa questão da URCA 2018.2. É muita questão assim. Uma lâmpada de filamentos apresenta em seu rótulo as seguintes especificações: 30 volts, quer dizer, e 120 volts. Podemos afirmar que a resistência dessa lâmpada é igual a... Então, a gente já vê o que é que a questão quer. Ela quer saber a resistência. Qual a fórmula que fala da resistência? A gente viu que é essa. Certo? P é igual a U ao quadrado sobre R. E aí, a gente substituindo o 30 watts, ela vai ficar em quê? A formulazinha vai ficar no P, né? U ao quadrado é o potencial elétrico, que é o 120 volts. E o R é a resistência que a gente quer encontrar. Então, substituindo isso aqui, ó, a gente vai ter 30 é igual a 120 ao quadrado sobre R. O que é que a gente resolve primeiro aqui? Resolve primeiro a potência, né? 120 ao quadrado é 120 vezes ele mesmo. Então, 120 vezes 120, que vai dar... E aqui fazendo a regrinha de 3, ó, tudo junto. Fazendo essa regrinha, 30R. E aqui já fazendo resolvendo a potência, 14.400. Certo? Aí a gente vai o quê? Separar a incógnita. R é igual a 14.400 dividido por 30. Certo? Então, qual é a resistência? Dividindo esse valor. 480. 480 Coulomb. Não. Como é? Ohm. Desculpa, pessoal. 480 ohm, que é a resistência elétrica. Certo? Então, a gente tem o que? A letra A. Troquei os nomezinhos agora. É ohm isso aqui. Deu para entender essa daqui? É uma questão parcialmente simples. A gente tem que se atentar para saber a fórmula mesmo. Então vamos lá. Em relação à força, vamos ver essa questão da URCA 2020.2. Uma força conservativa no estudo da mecânica é uma força entre membros de um sistema que não provoca transformação de energia mecânica em energia interna dentro de um sistema. Ou seja, se nenhuma energia é convertida em energia interna, a energia interna do sistema é conservada. A partir desta informação, marque a alternativa que represente uma força não conservativa.
Então, a gente quer saber dessa situação, que se uma energia não é convertida em energia interna, a energia é conservada. Então, vamos procurar aqui uma força não conservativa. Vocês sabem dizer qual é, olhando aqui as alternativas, antes da gente resolver? Tamara disse que é a C, força de atrito. E aí, Sara? Algum palpite, Sara? Deixa eu ver quem mais. Alisson, Diego, Gabriel, algum palpite? Vamos lá, né? Pra gente não perder muito tempo. Vamos ver o que é que fala. Ó. Uma força conservativa é aquela cujo trabalho total realizado. Diego também disse que é a C. Uma força conservativa é aquela cujo trabalho total realizado depende apenas dos pontos inicial e final, e não do caminho percorrido. Ou seja, é a força cujo trabalho total desenvolvido quando atua no corpo, deslocando-o numa trajetória fechada, é nulo. Então, a força conservativa vai ser aquele valor inicial vai ser o mesmo do final, certo? As forças elas não perdem, mas se conservam. E aí a gente tem a força gravitacional. Vai falar o quê? Peraí. Força gravitacional. Vai dizer o quê? A lei da gravitação universal estabelece que se dois corpos possuem massa, eles sofrem uma ação de uma força atrativa proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional à distância. Então, quer dizer aqui que na força gravitacional, ela é proporcional, certo? É uma força proporcional que conserva energia, não há perda. Então, não é a letra A, certo? Porque ele quer uma força não conservativa. Então, vamos ver a força elástica. Força elástica. A força elástica é aquela que surge a partir da deformação, compressão ou distensão de uma mola ou de algum outro corpo com propriedades elásticas. Trata-se de uma força restauradora, isto é, procura sempre compensar, desfazer a deformação que foi imposta. A força elástica também é uma força conservativa. Mesmo a gente fazendo essa pressão, por exemplo, a mola, o produto final vai ser sempre o mesmo, porque a tendência é retornar ao estado habitual, certo? Eu deformei e ela tende a voltar, então é uma força conservativa. Vamos lá para a força de atrito, né? Letra C. Isso, ela sempre volta. Força de atrito, que vocês disseram que era. O atrito é um tipo de força que está presente quando duas superfícies entram em contato. Quando caminhamos, empurramos o chão para trás e o atrito existente entre os nossos pés e a superfície é o responsável por nos impulsionar para a frente. Ao esfregar as mãos, pode-se sentir o calor por causa do atrito gerado com o movimento. As forças de atrito podem ser opostas aos movimentos, dificultando-os, ou a favor dos movimentos quando facilitam sua execução. Então, aqui, a força de atrito ela não é conservativa, justamente a letra que a gente quer encontrar, porque ela converte a força em energia térmica devido ao atrito. A gente está aqui, ó, esfregando as mãos, um atrito entre uma mão e outra. Esse atrito aqui, a gente sente que a mão esquenta, né? Então, o atrito ele converte em energia térmica, liberando calor. Então, não conserva, certo? Então, é a força de atrito. Isso. Então, o que a gente quer encontrar é a letra C, né? Já sabemos a resposta, mas vamos ver a força elétrica. A força elétrica ela é a interação exercida entre as cargas elétricas. Cargas elétricas de mesmo sinal repelem-se quando aproximadas e cargas elétricas de sinais diferentes são atraídas. A força elétrica que uma carga exerce sobre outra carga é proporcional ao produto do módulo de suas cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que a separa. Ou seja, quer dizer que, independente do valor inicial e o final, não se perde, se conserva. Mesmo tendo esse embaralhado todo aqui dizendo, mas é só esse nomezinho proporcional ao produto do módulo, quer dizer que as forças elas são proporcionais e não há perda, certo? É conservativa.
Então, por isso que é certa a força elétrica. E a letra E fala de quê? Força magnética, que é força magnética resulta da força eletromagnética, uma das 4 forças fundamentais da natureza. Ela depende da interação entre as partículas entre um campo magnético. Esse campo de magnetismo é criado pelos ímãs. Então, a força magnética também é uma força conservativa. Lembrem-se disso, tá bom? Então, que não é conservativa, força de atrito, porque perde calor, transforma em energia térmica, certo? Letra C. Vamos lá. Olha essa questão aqui. Parece muito simples, mas não é. A unidade de medida composta por ns ao quadrado sobre m, onde n é igual a newton, s é igual a segundo e m é igual a metro, corresponde à unidade de... Então, nessa questão, ele vai falar sobre a unidade de newton, as unidades de medidas, certo? Então, aqui a gente tem que o newton, ele corresponde à força exercida sobre um corpo de massa igual a 1 kg, que lhe induz uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, na mesma direção e sentido da força. É uma unidade derivada do sistema internacional. O plural do nome da unidade é newtons. Então, a gente tem o quê? Que o newton é a força exercida sobre um corpo de massa de igual a 1 kg. Então, aqui eu tenho a força, a aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, numa massa de 1 kg. Certo? Esse é o que fala, é a unidade de medida do newton. Então, em análise dimensional, qual é a fórmula? É a força igual a massa vezes a aceleração, que multiplica o m, quilograma, por a, metro por segundo ao quadrado. A dimensão para uma unidade de newton, então. Então, aqui essa é a relação. 1 newton é igual a 1 quilograma vezes m sobre segundo ao quadrado. Essa é uma relaçãozinha que é importante a gente conhecer, porque foi justamente essa relação que caiu na prova. Ele quer a unidade de medida composta. A gente vai acrescentar essa unidade de medida aqui a essa formulazinha. Vamos lá, a gente tem essa formulazinha e a gente vai acrescentar ela. Como é que fica? Olha aí. Só as unidades de medida, não tem nenhum número. O newton aqui, ó, o quilograma. Representa o quilograma. Aqui, apenas repetir. Certo? Quilograma vezes metro. Sobre s ao quadrado. E aqui esse aqui, ó. Metro sobre s ao quadrado. Como é que resolve isso aqui, Thaís? Pelo amor de Deus. Olha só isso, ó. Não tem metro em cima e metro embaixo? Nominador e denominador? Corto. Corta. Cancela os dois. Aqui, ó. Tem segundo ao quadrado em cima e tem segundo ao quadrado embaixo. Eu corto. Corto. Certo? O que é que sobra? Quilograma. O quilograma representa o quê? Representa a massa. Então, ó. Letra A. Letra A, pessoal. Essa aqui. Deu para entender? É porque com letra fica mais difícil, né? Fica meio confuso. Eu precisava conhecer já a unidade de medida Newton, nesse caso. Pode passar? Tô vendo na causa, é. Vai dar certo, pessoal. Se quiser, eu vou ver o nome de vocês na lista da aprovada. Já decorou o nome de todo mundo. Vamos lá, essa aqui. Olha essa daqui. Parece muito simples, mas é uma pegadinha. Tem que ter bastante atenção, viu? Olha aqui, a cada 10 metros de profundidade, a pressão hidrostática em um lago aumenta de aproximadamente 1 atmosfera. Sendo 1 atmosfera a pressão atmosférica local, um objeto a 30 metros de profundidade neste lago estará sujeito a uma pressão de... Então, lendo assim, a gente já vê uma relação de uma regra de 3, né? Amém, vai dar certinho. Ó,
a gente tem 10 metros a cada atmosfera, né? Olha a relaçãozinha. E 30 metros eu vou ter quantas atmosferas? E aí? Olha aí a relaçãozinha. Eu tenho 10 metros de profundidade, eu tenho uma atmosfera. 30 metros eu vou ter quantas atmosferas? Vou ter X, né? Então, fazendo essa relaçãozinha aqui, ó. 10 vezes X, 10x, 30 vezes 1, 30. Certo? Vamos isolar incógnito. X é igual a quê? 30 dividido por 10. Multiplicando passa a dividir, né? 30 dividido por 10 vai dar quanto? 3 atmosferas. Eita, tá, mas é fácil. Mas aí tem que prestar atenção que essa atmosfera é da profundidade, apenas da profundidade. Não está falando da pressão atmosférica do local, da Terra, certo? A pressão atmosférica da Terra é 1. Então, ó, a gente tem 3 mais 1 atm da pressão atmosférica presente na água. Ó, sendo uma atmosfera a pressão atmosférica local, a gente tem que contar essa pressão atmosférica. Se a gente não contar, assim, marcar o quê? Letra C. Muita gente com certeza marcou a letra C. Certo? Ó, a letra D. Não é 3, é 4. É, tem que fazer com calma, vai dar certo. Ó, física vai ser a primeira coisa que vocês vão resolver no vestibular. Certo? Essas são as primeiras questões. Depois vem matemática. É o primeiro dia, se eu não me engano. Não sei se mudou. Matemática vai ser o primeiro agora. Vamos lá. Olha essa outra questão aqui. 2018.1. O movimento de um objeto é descrito pelo gráfico da velocidade em função do tempo apresentado na figura. Que a gente tem um gráfico, né? Importante a gente saber analisar também. Podemos afirmar que a aceleração e a distância percorrida pelo objeto no intervalo de tempo de 4 segundos são respectivamente iguais a. Então, o que é que ele quer saber? Ele quer saber a aceleração e quer saber a distância, duas coisas. Como é que eu calculo a aceleração? Vamos primeiro analisar aqui o quadrinho. O gráfico, quer dizer. Ó, ele na velocidade de 40 metros por segundo, ele percorreu em quanto tempo? Em 4 segundos, certo? E na velocidade 20, ele percorreu em quê? Em 2 segundos. Analisamos, né? Então, vamos lá. Essa é a formulazinha da aceleração. Aceleração é igual a ΔV, a velocidade, pelo tempo, certo? Então, a aceleração já é o que eu quero encontrar. O ΔV eu tenho, que é a nossa velocidade, que é 40, o total, certo? E o ΔT é o tempo que ele percorreu. Eu percorri 40 metros por segundo em quanto tempo? 4 segundos. Então, substituindo aí, ó. Só substituir. Bem simples. Aceleração é igual a quanto? 40 dividido por 4, 10, né? Aceleração é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui, né, nessa questão da URCA, você já encontrou na aceleração, você já sabia qual era a alternativa, né? Mas vamos lá, vamos ver qual é a distância. Para a gente calcular a distância, é importante a gente vai calcular a área desse gráfico, certo? Como é que eu calculo? Aqui é o quê? Um quadrado. Como é que eu calculo um quadrado? Base vezes altura, né? Mas para isso, eu primeiro preciso diminuir os tempos. Eu vou pegar o tempo final menos o tempo inicial. Que vai ser o quê? O 4 menos o 2, que vai dar 2 segundos. Então, o 2 vai ser a minha base. E qual é a nossa altura? 40. Então, a área eu vou ter 2 vezes 40 igual a 80 metros, certo? Então, a nossa aceleração, 10 metros por segundo ao quadrado, e a área, 80 metros. Letra E. Ok? Todo mundo entendeu? Ok, né? Vamos lá, mais a última questãozinha para a gente finalizar.
O conceito clássico de trajetória de uma partícula não é adequado para descrever sistemas subatômicos, onde devemos considerar a mecânica quântica. A própria ideia de localização de uma partícula é um tanto inapropriada. Ao invés da localização de uma partícula, temos geralmente regiões onde há maior ou menor probabilidade de detectá-la ao fazermos uma medida. Sobre isto, há um princípio segundo o qual não podemos, em um mesmo instante, determinar a localização e a velocidade da partícula com precisão arbitrária. Esse princípio é o... Então, esse princípio que ele quer encontrar vai ser um princípio que no mesmo instante, ó, a gente não consiga determinar nem a localização e nem a velocidade da partícula, certo? Então, vamos lá. Vocês acham que é qual dessas alternativas? Leiam aí. O que é que vocês acham? Vamos lá. O que é que vocês acham? A, B, C, D, qual delas? Só uma pessoa chuta, uma pessoa. Pelo menos uma pessoa pra gente resolver. Tamara, letra A. Vamos ver. Mais alguém? Sara também chuta na A. Chuta, né? Vamos ver se vocês estão com chute bom. Vamos olhar aqui, ó. Alice também a letra A. Vamos ver o que é que fala o princípio da incerteza de Heisenberg. O princípio da incerteza de Heisenberg afirma que a posição exata de um elétron dentro do núcleo atômico em um dado momento não poderia ser determinada com certeza, mas apenas ser calculada estatisticamente dentro de uma certa probabilidade. Sua descoberta foi fundamental para a física quântica. E aí a gente já tem nossa resposta, né? O princípio da incerteza de Heisenberg vai falar que não dá para a gente calcular a posição exata de um elétron num dado... Eu estou desconcentrando nos comentários. Não dá para a gente calcular a posição exata do elétron, só apenas com probabilidades e estatísticas. Então, o princípio da incerteza de Heisenberg é a letra que a gente está procurando. A gente já sabe que é a letra A. Vamos lá para os outros. Princípio da complementariedade de Bohr. Vamos lá. O princípio da complementariedade foi enunciado por Niels Bohr em 1928 e asseverava que a natureza da matéria, a irradiação, é dual e os aspectos ondulatórios e corpuscular não são contraditórios, mas complementares. Daí vem o nome do princípio. Isso significa que a natureza corpuscular e ondulatória são ambas detectáveis separadamente e surgem de acordo com o tipo de experiência. Assim, na experiência da dupla fenda, a natureza evidenciada da luz é ondulatória, ao passo que na experiência do efeito fotoelétrico, a natureza que ressalta é corpuscular, como demonstrou Einstein. Então, aqui no princípio da complementariedade de Bohr, a gente tem duas naturezas. Ele fala a natureza corpuscular e a ondulatória. E elas são detectáveis, mesmo que separadamente, certo? Então, não é a letra que a gente quer encontrar. O que a gente quer encontrar é o quê? Que não dê para determinar nem a localização, nem a velocidade. Então, o princípio de correspondência de Bohr, letra C. Vamos ver o que é que fala sobre isso. Este princípio afirma que as grandezas quantizadas dos observáveis tendem ao limite clássico quando os números quânticos associados ao sistema em questão tendem ao infinito. Então, isso apenas quer dizer que se dá para localizar a partir desses números quânticos, certo? Então, a letra C não é. Ela dá para localizar a determinada velocidade. Não é o que a gente quer encontrar. Princípio de Pascal. O aumento da pressão exercida em um líquido em equilíbrio é transmitido integralmente a todos os pontos do líquido, bem como às paredes do recipiente em que ele está contido.
Então, esse equilíbrio ajuda a encontrar tanto na localização que está esse líquido. Então, não é o que a gente quer encontrar, certo? Então, é a letra D. E a letra E, para finalizar, princípio de Arquimedes. Todo corpo totalmente imerso ou parcialmente imerso em um líquido qualquer fica sujeito a uma força vertical de baixo para cima, igual ao peso da porção de líquido deslocado pelo corpo. O princípio de Arquimedes não, ele vai falar de um corpo que está imerso ou parcialmente imerso, sujeito a uma força vertical. Então, isso, a partir disso, se determina a velocidade, se determina a localização, certo? Então, não é. Então, a letra que a gente quer encontrar, a letra A, aquela que não dá para determinar nem a velocidade e nem a localização dos elétrons. Não, não dá para a gente determinar o exato local dos elétrons só pelas estatísticas e probabilidade, certo? Pronto, pessoal, foi essas questões que eu preparei para vocês hoje, para não ficar muito extenso. Espero que vocês tenham absorvido. E próxima aula a gente tem a última aula. Eu vou trazer circuito. Circuito é um pouco complicado, é por isso que eu demorei mais a... Tá sendo mais difícil de estudar. Tá puxado as coisas na faculdade, mas vai dar certo. Boa semana para vocês, viu? Qualquer coisa, reveja a aula, reveja a aula, eu vou postar. Tomara vai fazer para direito. Quem mais? Tem alguém para enfermagem? Ai, enfermagem é bom, Sara. Tô no 8º, na luta. Boa noite, pessoal. Deixa eu parar aqui a gravação. Alisson Direito, um curso muito bom também.